nome é Marcela Alonso, sou profissional de educação física, atuo como personal trainer, sou atleta e coach de CrossFit. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante para todas as pessoas, né? Mas como atleta de CrossFit, como coach de CrossFit, eu vejo que é um assunto essencial para quem treina CrossFit. É um tema muito essencial para quem treina CrossFit e quer evoluir. Eu percebo a galera que treina, né, nos lugares que eu trabalho, e cara, a galera gosta muito de treinar, gosta de evoluir, gosta de bater PR, gosta de fazer movimentos que não fazia antes, conquistar movimentos. Então, a galera curte mesmo a vibe da essência do CrossFit. E o que a gente vai falar hoje aqui sobre mobilidade e estabilidade é imprescindível para que a gente tenha longevidade no treino, né? Trabalhar em cima desses dois aspectos no dia a dia permite que a gente consiga treinar com consistência, né? Eu sou prova viva disso, vou falar sobre isso também para vocês. E o principal objetivo é trazer para vocês algumas informações bem práticas para vocês terem conhecimento sobre o assunto e para vocês poderem fazer no dia a dia de vocês alguma coisa que vai ajudar vocês a evoluir, né, a melhorar a performance de vocês no treino e fazer isso com confiança, sem medo de se machucar, né, reduzindo os riscos de lesão. A gente sabe que o CrossFit é um treinamento bem intenso, então a gente precisa de algumas manutenções aí para continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar com os conceitos, né? Pra gente entender qualquer coisa, a gente precisa conhecer essas coisas, né? Entender do que a gente está falando. Então, a gente vai falar aqui, como eu disse, sobre mobilidade e estabilidade. Então, a gente precisa entender os conceitos, né? O que é mobilidade, o que é estabilidade. Pessoal, mobilidade e estabilidade são características inerentes a todo ser humano, tá? A mobilidade está relacionada à capacidade das nossas articulações, dos nossos tecidos, das nossas articulações, dos tecidos moles também, dos nossos músculos, dos tecidos ativos e passivos de se movimentar. Então, é a nossa capacidade de atingir amplitudes de movimento, de atingir ângulos de movimento, digamos assim. Então, a mobilidade não necessariamente é boa ou ruim, tá? A mobilidade é uma característica, é a característica do que se move. E todos nós, como eu disse, seres humanos, temos essa característica. O mesmo para a estabilidade, tá? A estabilidade está relacionada à capacidade de controle dos movimentos, a capacidade de você atingir certas amplitudes, mas de forma controlada, de forma estável. Todo ser humano também tem essa capacidade. Não quer dizer que ela é boa ou ruim. A questão é que, por fatores genéticos, por fatores ambientais relacionados a treino, por exemplo, algumas pessoas em determinadas articulações podem ser mais móveis ou não, ou menos móveis, mais estáveis ou não, tá? Agora, de um modo geral, é importante que a gente tenha essas duas características no nosso corpo equilibradas, né? Pra gente se locomover no básico, né? Só para se locomover, a gente precisa ter algum nível de mobilidade e de estabilidade, de força, de controle. Então, essas duas características andam juntas sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta a gente ser muito móvel e não ter capacidade de controle. Por exemplo, estou falando aqui com quem treina CrossFit. Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece que tem uma mobilidade muito boa, consegue agachar muito fundo, recebe, por exemplo, aquele squat snatch benzão lá embaixo, mas não consegue sustentar. Não consegue sustentar no ombro, não consegue sustentar no quadril, porque não tem a força estabilizadora. O outro lado, que talvez seja mais comum, é aquela pessoa, que pode ser você ou alguém que você conhece, que não consegue nem chegar com a barra na posição, porque tem muita restrição de movimento, não consegue jogar o joelho para frente porque tem o tornozelo preso. Enfim, alguns exemplos aí para vocês verem como essas duas características precisam existir em todos nós, tá? E elas precisam ter algum nível de equilíbrio. Então, pessoal, quando a gente está falando dessas características nos seres humanos de um modo geral, em nós, nos indivíduos, a gente entende que todas as nossas articulações do nosso corpo
têm algum grau de mobilidade e de estabilidade. Elas precisam ter esse grau de mobilidade e estabilidade. Como eu falei, algumas mais do que outras. Por exemplo, para vocês entenderem, o nosso quadril é uma articulação muito móvel. A gente consegue fazer inúmeros movimentos com o quadril. Você abre a perna para o lado, levanta para frente, você leva ela para trás, você até roda o quadril. Mas, por exemplo, a nossa coluna vertebral, a nossa coluna lombar, por exemplo, ela não tem tantos movimentos assim. As articulações da coluna lombar têm algum nível de mobilidade, mas não tem tantos assim. A gente não consegue rodar o tronco todo completamente, tá? Tipo, não consegue fazer como aquela do filme do Exorcista, sabe? Que gira toda a cabeça. A gente não consegue fazer isso. Não uma pessoa, né? Real. Então, pessoal, todas elas têm algum nível de mobilidade e estabilidade, as articulações, mas algumas mais do que outras. E quando a gente está falando de CrossFit, a gente tem algumas articulações que, digamos assim, podem ser vistas como base para a gente entender o que precisa fazer para melhorar dentro da nossa atividade, tá? E isso que eu vou trazer para vocês aqui é uma subdivisão didática para vocês entenderem melhor e conseguirem no dia a dia de vocês conseguirem aplicar o que a gente vai falar aqui da mobilidade e estabilidade, tá? Então, em relação ao CrossFit, a gente vai trabalhar mobilidade, obviamente, em todas as articulações, mas em algumas principais que são muito exigidas no treino de cross. Por exemplo, tornozelo, quadril, coluna torácica e ombro e punho. São articulações que são exigidas praticamente em todos os treinos de CrossFit, tá? Em todos os dias, basicamente, você faz algum movimento que você precise de alguma amplitude de movimento no tornozelo. Você faz movimentos que você precise de amplitude de movimento no quadril. Você agacha, você inclina o tronco para frente fazendo deadlift, você faz wall ball, você faz box jump. Em todos esses movimentos, o nosso tornozelo e o nosso quadril estão trabalhando e muito. Coluna torácica e ombro. Praticamente em todos os movimentos do CrossFit a gente está trabalhando essas duas articulações. Essas duas articulações estão se movimentando bastante. Quando você se pendura para fazer algum movimento de ginástica, ou quando fica de cabeça para baixo, ou quando você coloca a barra para cima da cabeça, enfim. Todos esses movimentos estão recrutando e estão utilizando, né, estão acontecendo nessas articulações. A articulação do ombro, a articulação da coluna torácica e também o punho, né? A gente fica nessa posição de extensão do punho em praticamente todos os movimentos de apoio, quando a gente faz flexão, burpee, HSPU, quando coloca a barra no ombro, quando coloca a barra para cima, seja no jerk ou no snatch. A extensão do punho é um movimento também muito utilizado e que muitas pessoas reclamam de dor, né? Quando fica na posição de front rack. Então, assim, apesar de todas as articulações do nosso corpo precisarem e serem móveis e precisarem de algum trabalho de mobilidade, quando a gente está falando de CrossFit, essas articulações são muito focais, assim. A gente percebe que elas são muito, até mesmo problemáticas, digamos assim, né? A gente está falando aqui de ajuda. Muitas pessoas têm dificuldade de agachar porque tem o tornozelo preso, né? Não consegue projetar o joelho para frente, ou o quadril preso. Isso acarreta também dores e incapacidade de executar alguns movimentos. Então, são articulações bem pegadas ali para o cross. Em relação à estabilidade, pessoal, também subdividir o nosso corpo, né, em alguns grupamentos articulares para ficar fácil o entendimento. Todas as nossas articulações têm algum nível de necessidade de ser estáveis, né, de serem estáveis. Mas algumas articulações no CrossFit são ainda mais, fica ainda mais evidente essa necessidade. Primeiro, o pé, as articulações do nosso pé. O pé é muito negligenciado. Mas, se a gente parar para pensar, sempre que a gente está na posição de pé, ou em base alternada, ou mesmo com a base completa,
A gente tá utilizando as articulações do pé para ficar estável, para nos estabilizar, né? Imagina só, você faz um movimento de jerk, por exemplo, que você tem que afastar as bases no movimento rápido e você precisa aterrissar de forma estável no chão. A primeira parte do seu corpo que vai ter contato com o solo são os seus pés. Se o seu pé não tiver algum nível de estabilidade, todo o resto da cadeia acaba ficando desintegrado. Então, o pé, cara, é uma articulação bem negligenciada, mas que é muito necessária para a gente poder evoluir nos movimentos, né? Para a gente poder levantar peso, para poder fazer os movimentos complexos de LPO, por exemplo. Então, o pé é uma articulação que precisa muito de estabilidade. Outra articulação que precisa ser estável é o joelho, né? Eu coloquei o joelho porque eu conheço muitas pessoas, muitos alunos que têm dor no joelho. Então, é uma articulação que precisa ter estabilidade para a gente poder fazer os movimentos dinâmicos. No CrossFit, a gente não tem, pelo menos no dia a dia de boxe, a gente não tem tantos movimentos de mudança de direção, que são movimentos que poderiam impactar um pouco mais a articulação do joelho em relação à estabilidade. Competição, né? A gente até tem, por exemplo, tem competição com corrida, que você tem que fazer curva e tal, e isso sobrecarrega um pouco o joelho no sentido da estabilidade. No dia a dia de boxe não tem tanto, mas não quer dizer que a gente pode negligenciar essa articulação. Outro grupamento muito importante, né? Eram 4. A cintura pélvica, né? Que é a parte do nosso corpo que junta o nosso tronco com os membros inferiores. Então, pessoal, essa articulação precisa ser muito estável, cara. Se a gente não tiver estabilidade na cintura pélvica, e isso acontece com muitas pessoas, tá? Se a gente não tiver estabilidade na cintura pélvica, a nossa cadeia de movimento vai ficar comprometida, de modo que outras articulações ali perto da cintura pélvica, no caso, a coluna lombar ou o joelho, podem sofrer pela falta de estabilidade da sua cintura pélvica. Então, muitas vezes, por exemplo, se você tem dor lombar, você não tá com um problema na lombar, você tá com uma questão na sua cintura pélvica, que tá instável, por exemplo, e a sua lombar começa a fazer um monte de movimento que não deveria. Mesma coisa pro joelho. Então, a gente precisa trabalhar a estabilidade de cintura pélvica. E cintura escapular. Pra gente movimentar os nossos ombros, pessoal, pra gente ter mobilidade nos nossos ombros, as escápulas precisam estar muito estáveis e se movimentando muito bem em congruência com os movimentos do ombro. Então, se a gente não tiver uma cintura escapular estável, muito provavelmente isso vai acarretar, isso pode acarretar em dores no ombro, problemas de movimento no ombro, falta de mobilidade ou incapacidade de estabilizar movimentos. Então, galera, eu dividi a mobilidade e a estabilidade em 4 grandes grupamentos, mas é importante ficar claro que essa divisão é uma divisão didática e que uma coisa está ligada na outra, tá? A gente não pode considerar uma parte sem considerar a outra. Inclusive, quando eu vou falar para vocês o que vocês podem fazer no dia a dia, eu vou deixar claro para vocês que não há um que seja mais importante do que o outro. Os dois precisam ser treinados, precisam estar lapidados. Obviamente que, dependendo de pessoa para pessoa, uns podem ser priorizados, mas não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, tá? E aí, galera, falando um pouco para vocês como que eu até, digamos assim, montei o meu jeito de fazer, o jeito que eu faço com os meus alunos e que dá muito certo, tá? Eu tive contato inicialmente com essa ideia, né, a questão da mobilidade e da estabilidade, lá em 2017, que foi quando eu machuquei o meu joelho. Eu tive uma lesão no menisco, no joelho esquerdo, e eu fiquei impedida de fazer um monte de coisa durante alguns meses, tá? Eu não podia correr, eu fiquei sem fazer LPO, não dava pra pular, porque eu sentia muita dor. E aí, até a descoberta da lesão, em janeiro de 2017, até a minha cirurgia, que foi em julho, eu fiquei um tempão assim, tendo que adaptar treino. E aí, eu ia muito, cara, pra fisioterapia. Eu ia toda semana pra fisioterapia. E comecei a ter muito contato com essa parte de recuperação de lesão, com essa parte de
redução dos riscos de lesão, principalmente, porque eu já era atleta, queria continuar treinando, então ficava na minha cabeça assim, cara, eu tô machucada, eu preciso entender o que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo de novo, né? Eu já tinha decidido que ia operar, já estava certo isso, mas eu queria entender um pouco melhor como o meu corpo funcionava e o que eu poderia fazer para que eu não voltasse a me machucar e para que eu pudesse me recuperar da lesão da forma mais fluida possível, né, e o mais rápido possível. Isso lá em 2017. Então, eu já fazia educação física, comecei em cursos, né, voltados para o tema de mobilidade, e era bem incipiente isso lá em 2017, assim, tinha poucos cursos que falavam sobre isso. E comecei a estudar muito e logo dentro do box lá, e com os meus companheiros de time, né, eu me tornei uma referência desse assunto e ajudava as pessoas. E me ajudava. Então, assim, o principal de tudo, eu estudava e eu reproduzia em mim mesma na academia. E aí, com o passar do tempo, né, de lá pra cá, me tornando professora, começando a atender as pessoas, eu fui lapidando as estratégias para ajudar os meus alunos e a mim mesma a melhorar, né, a mobilidade, ou os aspectos de mobilidade de pessoas que tinham restrição de movimento e também ajudar as pessoas que tinham mais dificuldade de controlar, de estabilizar movimentos. Então, foi um processo, sim, que até hoje ainda acontece, porque a gente está sempre aprendendo. E eu tô sempre buscando testar as coisas em mim para saber o que funciona e o que não funciona. E aí, pessoal, cara, eu posso dizer com propriedade, por mim e pelos feedbacks que eu recebo, é muito importante que esses aspectos, essa sessãozinha de treino, seja incluída na tua rotina. Se você gosta de treinar, se você quer evoluir no treino, não importa se você é atleta de alta performance. Se você é atleta de alta performance, é imprescindível, tá? Eu não precisaria nem estar falando isso pra você. Mas se você é praticante do dia a dia do boxe, que gosta de treinar, que quer evoluir, cara, isso é tão importante quanto. Porque para você poder destravar alguns movimentos, melhorar suas cargas, cara, são detalhes que fazem diferença. A sua recuperação de um treino para o outro faz diferença para você chegar no dia seguinte e conseguir treinar com intensidade. Então, trabalhar mobilidade e estabilidade no seu dia a dia vão te ajudar nesse ponto. Então, assim, benefícios de você fazer isso, tá? Mobilidade e estabilidade, pessoal, vai dar pra vocês a estrutura do corpo de vocês. É exatamente isso, é a base, é a estrutura para vocês poderem fazer o treino intenso, fazer o que quer que seja, que venha depois. Seja cardio, levantar peso, a mobilidade e a estabilidade, ginástica, vai permitir com que você tenha qualidade nos movimentos. Então, se você faz uma boa sessão de mobilidade e estabilidade no seu dia a dia, você provavelmente consegue alcançar grandes amplitudes. Por exemplo, para fazer Ring Muscle Up, a gente precisa abrir bastante o arte, né? Deixar o braço ir atrás da cabeça e alongar o arte. E a mesma coisa no rolo, precisa ser um rolo potente, você precisa entrar na argola firme, né, com o seu ombro numa posição que é uma posição desafiadora para quem tem restrição de movimento. Então, assim, se você treina mobilidade e estabilidade no seu dia a dia, você permite com que seu corpo atinja essas posições que são necessárias para você evoluir nos movimentos dentro do treino, tá? Então, além disso, você tem capacidade de ser mais eficiente. Então, assim, você melhora a qualidade dos seus movimentos, porque você tá mais alongado, tá mais móvel, tá mais estável. Você fica mais eficiente, porque se você tá mais móvel, mais estável e consegue executar os movimentos com mais fluidez, você economiza energia. E, cara, no CrossFit, tudo está relacionado à economia de energia. Você quer fazer mais rápido, você quer fazer mais repetições, você quer levantar mais peso e para isso você precisa ser eficiente. Então, treinar mobilidade e estabilidade vão permitir com que isso aconteça no seu dia a dia de treino. E um ponto, pessoal, que é crucial é a redução dos riscos de se machucar. É você fazer o trabalho de mobilidade e estabilidade para você ter o benefício lá no treino,
no dia do treino, por exemplo, se eu fizer agora um trabalhinho de 10 minutos de mobilidade e estabilidade, a minha sessão de treino vai ficar melhor. E no longo prazo eu vou me beneficiar também, porque esses exercícios vão permitir com que eu esteja mais afastada dos riscos de me machucar. Justamente porque as minhas posições vão ficar melhores, o meu movimento vai ter mais qualidade, eu vou conseguir melhorar a minha técnica. E só aí eu já tô mais bem preparada para executar os treinos intensos. Então, assim, pessoal, benefícios são inúmeros. E aí eu não tô nem falando da pessoa que já tem dor, tá? A pessoa que já tem dor, a pessoa que já tá machucando, né? Aquela pessoa que vai forçando, vai fazendo os movimentos ainda com dor. Cara, para essa pessoa é tipo assim, é um must. Tem que ter o trabalho de mobilidade e estabilidade. Ou essa pessoa corre o risco de ter que parar de treinar. Então, pessoal, maior capacidade de movimento, maior amplitude de movimento, fluidez na execução, redução dos riscos de se machucar, ganho de força estabilizadora, tá? Que vai permitir com que você aumente as cargas, bata seus PRs, seja no LPO, seja nos levantamentos básicos. Mobilidade e estabilidade vão blindar o seu corpo, como eu falei. Mobilidade e estabilidade é a estrutura, é a base para você fazer qualquer outra coisa. Pessoal, e quanto tempo você tem que gastar nisso? É uma preocupação de muitas pessoas. Eu tenho que fazer durante muito tempo? Quantas vezes por semana? Imagina o seguinte, por que você tem que investir nisso? Você não faz manutenção no seu carro? Se seu carro andar, você vai lá e tem que fazer balanceamento, alinhamento, e você frequentemente tem que fazer isso. Você vai fazer uma viagem mais longa, você faz isso no seu carro. Por que você não faz isso no seu corpo, que você estressa todos os dias no treino do CrossFit? Você bota pressão no seu corpo, você levanta peso, você bota a barra pra cima, você agacha, você faz wall ball, você faz pull-up, e você não quer fazer nenhum tipo de manutenção. Não é à toa que em algum momento você tá com alguma dorzinha aqui e ali. O que pode acontecer se você não der valor para isso, pessoal? No melhor cenário, você estagna, você para de evoluir. Porque aquele detalhezinho, aquela amplitudezinha de movimento a mais que você precisa para receber a barra no squat snatch, aquela amplitudezinha a mais que você precisa para receber um clean pesadão no seu punho, aquela amplitudezinha a mais que você precisa para entrar no ring muscle up e estabilizar a posição de suporte, você não tem, então você estagna. Isso é o melhor dos cenários. No cenário intermediário, você treina forte todo dia e aí não recupera direito, sente uma dorzinha aqui e ali, e aí acaba precisando diminuir um pouquinho, não vai um dia, não vai 2 dias para poder recuperar, ou adapta uma coisa aqui e ali. Esse é o cenário intermediário. E pior cenário, você acaba sofrendo uma lesão mesmo e é obrigado a se afastar do treino. Às vezes você não se afasta completamente, mas você tem que parar de fazer algum movimento. E tudo isso é muito frustrante. Quantas vezes você já não ficou frustrado porque naquele dia você tinha jerk e você não conseguiu fazer, tinha snatch, você teve que adaptar para clean porque você não conseguia fazer snatch. Já vi isso acontecer milhões de vezes. Então, cara, vocês precisam dar valor para essa parte do treino, tá? E como você pode fazer? Você às vezes não sabe nem por onde começar. Como você pode fazer? Primeiro de tudo, esteja atento ao seu corpo, esteja atento ao treino. Esteja atento ao seu corpo, esteja atento ao treino. Você sabe onde é que o seu calo aperta. Você sabe se você tem restrição de movimento no tornozelo, no quadril ou no seu punho. Ou algum professor já falou pra você. Então você sabe quais são as suas dificuldades. Você sabe que quando você faz um snatch, você tem dificuldade de estabilizar a barra pra cima da cabeça. Você vai fazer um overhead squat, você fica todo tremendo, não consegue descer completamente. Você sabe onde seu calo aperta. Então preste atenção no seu corpo. Se você não sabe por onde começar, você, ouvindo o seu corpo, sabendo quais são as suas deficiências, você já tem um norte aí do caminho para seguir. Se você tem restrição de movimento no tornozelo, você vai trabalhar a mobilidade de tornozelo com um pouco mais de incidência. Ainda assim, estou perdido, não sei como encaixar, o que eu devo fazer, que horas eu devo fazer. Eu
gosto, e aí é uma prática minha, tá? De fazer o meu trabalho de mobilidade e estabilidade antes do treino. Eu uso o meu trabalho de mobilidade e estabilidade como aquecimento para o treino principal. Eu percebo que eu chego no treino com minhas articulações mais soltas, mais bem preparadas, minha musculatura ativa, os músculos que vão ser recrutados naquela sessão estão ativos, estão preparados para treinar. Então eu gosto muito de usar como aquecimento. Os meus alunos fazem dessa forma também. Todo mundo que trabalha comigo, eu recomendo que seja feito no aquecimento. E sempre me reportam isso que eu falei, né? Uma melhora na sessão. Em vez de você aquecer fazendo snatch e só o quinto movimento fica bom, você já chega aquecido e fica bom desde o primeiro. Então essa é a ideia. Mas não é obrigatório que seja feito no aquecimento. Você vai ter benefício se você fizer em qualquer momento do dia, tá? Eu acho o seguinte, galera. Antes feito, né, do que perfeito ou não feito. É melhor você fazer do que você... E não fazer exatamente da melhor forma, né, na perfeição do horário. Mas você fazer em algum momento. Você vai ter benefício, tá? Você vai ter benefício se sua restrição, se seu problema maior for mobilidade, e vai ter benefício no longo prazo se você tiver maior deficiência em relação ao controle. Tentar encaixar em algum momento do seu dia, tá? Eu gosto de colocar perto do treino porque é quando você já está na academia, então é mais fácil de você encaixar. Mas não é necessário, tá? Existem muitos movimentos que você pode fazer na sua casa e que vão te trazer benefício no longo prazo, tá? E até mesmo pro treino. Então, pessoal, não tem desculpa. Dá pra fazer em 10 minutos. Quando eu tô sem tempo, me mandaram uma pergunta mais cedo. Só tem 1 hora. Tem como fazer alguma coisa eficiente que vai me ajudar? Isso acontece comigo direto. Direto eu tenho 1 hora pra treinar. Porque eu treino no intervalo das minhas aulas na academia, das minhas aulas de personal. E eu preciso, minimamente, me preparar pra treinar. Eu não vou chegar e vou meter a mão na barra direto pra fazer o que tem que fazer. Eu escolho 4 exercícios, eu olho o treino, eu sei as minhas deficiências, eu olho o treino, eu escolho os 4 exercícios, 2 exercícios mais voltados para a parte de mobilidade e 2 exercícios mais voltados para a parte de ativação e estabilidade, e eu faço 3 séries de 4 exercícios, 10 minutinhos, eu estou preparada para treinar. Então assim, pessoal, não tem desculpa, há tempo, basta que você queira fazer um pouquinho mais. E é aquilo, galera, se você quer resultados diferentes, não dá pra você ficar fazendo sempre a mesma coisa. Você precisa mudar alguma coisa na tua rotina pra te levar pra onde você quer chegar. Se você quer aumentar suas cargas, bater PR, se você quer fazer um movimento que você não faz, alguma coisa você precisa ajustar no seu treino pra que isso seja possível, tá? E aí, galera, o que eu faço? Como eu falei, eu faço 2 exercícios de mobilidade e 2 de estabilidade. Mas tem gente que é muito móvel. Tem gente que é muito móvel. Essa pessoa que é muito móvel, ela provavelmente só precisa fazer um exercício de mobilidade. Ou nenhum. Ela faz 4 exercícios mais voltados para capacidade de controle. Enquanto isso, tem uma outra pessoa que é muito travado, tem muita restrição de movimento. Talvez essa pessoa possa optar por alguns mais exercícios voltados para ganho de amplitude de movimento, tá? Então, assim, o que você vai fazer depende das suas restrições de movimento, do treino do dia, tá? Mas assim, de um modo geral, a gente vai lembrar daquilo que eu falei lá no início. O CrossFit requisita alguns grupamentos articulares mais do que outros. Então, de um modo geral, se você fizer alguma coisa para mobilizar o seu tornozelo, para mobilizar a sua coluna torácica e alguma coisa para trabalhar a estabilidade de cintura pélvica e da sua cintura escapular, independente do que você tem de restrição de movimento, você vai estar preparado. Porque para treinar CrossFit, esses grupamentos principais são muito requisitados. Então, se você não sabe nada, começa por aqui, tá? Trabalha mobilidade de tornozelo, trabalha mobilidade de quadril, trabalha a mobilidade da coluna torácica e do ombro. Trabalha a estabilidade do pé, trabalha a estabilidade da cintura pélvica, trabalha a estabilidade da cintura escapular. É isso. Acho que o principal para falar para vocês era isso. Galera, quantas vezes vocês já não ficaram ou conhecem alguém que ficou muito frustrado, muito chateado
porque teve que parar de fazer algum movimento alguma vez, porque tá sentindo dor e tá tendo que adaptar algum movimento no treino. Cara, isso acontece direto. Dou aula de CrossFit, direto eu tenho que, às vezes, pego no pé dos alunos, alertar, cara, se você continuar fazendo assim, você pode se machucar. Não necessariamente a pessoa vai se machucar, entendeu, pessoal? Mas se a gente consegue fazer algumas coisas que vão nos ajudar a evoluir e ainda a continuar, ainda que você não queira evoluir, vai fazer com que você possa continuar treinando com intensidade, fazendo aquilo que você gosta, tá? Então, assim, tem inúmeros casos aqui de pessoas que resolveram problemas de dor e de lesão porque trabalham assim, não precisaram operar porque começaram a fazer treino desse jeito, evoluíram porque começaram a incluir a mobilidade e a estabilidade no dia a dia de treino. Pessoal, não dá, não tem como mais. Ó, como eu falei, eu comecei a estudar isso em 2017 e era muito incipiente, assim, poucas pessoas falavam sobre isso. Hoje em dia tá aí, tem muita gente falando sobre isso, tá? Aqui no meu Instagram vocês conseguem encontrar muita informação sobre isso. E eu tô sempre à disposição, eu falo direto. Pode mandar mensagem pra mim aí que eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Então, se tiver dúvida, dá uma olhada aí nos vídeos, cata os movimentos. As sequências que eu trago aqui estão sempre respeitando essa didáticazinha que eu falei pra vocês. Mobilidade de tornozelo, de quadril, de cintura, de coluna torácica, estabilidade de cintura pélvica, de cintura escapular. Então, qualquer coisa que você fizer aqui, do que eu coloco, vai te ajudar. Importante, pessoal, é colocar isso no dia a dia de vocês em algum momento, tá? E espalhem a palavra. Vocês começam a fazer, vocês vão ter resultado, vocês vão falar para o amiguinho de vocês que eles têm que fazer também. Pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. Falei que ia ser 30 minutinhos, fiz um pouquinho mais, mas foi bem direto ao ponto, né? Como tem que ser. Espero que tenha ajudado vocês. No mais, tô aqui à disposição para ajudar. Manda mensagem se precisar, se quiser ajuda com alguma coisa. E é isso, tamo junto. Beijo, muito obrigada por terem ficado, me aguentado até aqui. Até a próxima, tchau!